100,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento: novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que segunda-feira, hein? Que vergonha o futebol de Campinas, hein? Uma ótima semana para você. Vamos juntos até meio-dia com Nossa Área a partir de agora com o timaço de Carlos Batista. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Ponte Preta perde mais uma para o Atlético Goianiense por 2-0 e fecha a rodada com um ponto a mais da Chape, que abre a zona de rebaixamento. Com uma semana para trabalhar até o jogo da próxima segunda, diante do Ituano, a Macaca poderá contar com Felipinho, Gé e Elvis ou não poderá contar com Felipinho, Gé e Elvis, que estão suspensos pelo terceiro amarelo. Com a expulsão de Matheus Bueno na derrota para o Vitória, 2-0 ontem em Salvador, a tendência é que Lucas Araújo assuma vaga no meio-campo para o jogo contra o Mirassol no próximo dia... Hoje é 16, 17, 18, no dia 20, sexta-feira, né? É o jogo do Guarani. A principal novidade deverá ser o retorno na zaga de Alan Santos. Cuiabá e Cruzeiro não mexeram no placar e empataram na 26ª rodada do Brasileiro da Série A. A partida foi sábado na Arena Pantanal. Com o empate, o Cuiabá foi a 33 pontos e segue estacionado na 11ª posição da tabela do Brasileiro. Já o Cruzeiro vai a 31 pontos e ocupa a 13ª colocação. Fernando Diniz deve fazer 3 mudanças na equipe que entrará em campo amanhã, 21 horas, contra o Uruguai em Montevidéu. O treinador fez 3 mudanças em relação ao time que empatou em 1-1 com a Venezuela na última quinta. Na lateral direita, Ian Couto entrou no lugar de Danilo, que está machucado e já foi cortado. Já pela esquerda, Guilherme Arana foi sacado para dar vaga a Carlos Augusto. Por fim, Gabriel Jesus terá uma chance no comando de ataque no lugar de Richarlison. Estou aguardando aqui a sua mensagem, 971021493. É o WhatsApp da Bandeirantes que está à sua disposição. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light.
Renova Piscinas, especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. A Renova Piscinas tem os melhores profissionais do mercado, prontos para construir seu sonho com preço justo e alta qualidade. Pensou em piscina? Pensou Renova Piscinas. É parceira das melhores marcas e produtos do ramo em piscinas. Motobomba Silent, Vinil Sebrap, o melhor da América Latina. Trocadores de calor Jellyfish, aquecimento Girassol e muitos outros. Confira no site renovapiscinas.com.br. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana e na Mega Loja em Sorocaba. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então com o Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B, porque ontem, pela 32ª rodada, os times de Campinas não foram bem. O Vitória derrotou o Guarani por 2-0, jogando fora de casa o Bugre perdeu, e em casa Ponte Preta perdeu para o Atlético Goianiense por 2-0. Tivemos ainda Ceará e Sampaio Correia 0-0, mesmo placar de Novo Horizontino e Tombense, Ituano e CRB. Na sexta-feira, a Chapecoense fora de casa havia batido o Criciúma pelo placar de 2-1. Hoje, o fechamento da rodada. Lembrando que ontem tivemos ainda Londrina e Avaí, empate por 1-1. Hoje, portanto, 8 da noite, tem Juventude e Sport. O G4 tem o Vitória líder, 61 pontos. Atlético Goianiense agora o segundo, 56. Sport o terceiro com 55. Juventude é o quarto, 54. O Guarani é o quinto colocado com 54 pontos. Novo Horizontino é o sexto com 53 e ainda brigam Mirassol 52, Criciúma 51, Vila Nova 51. Na parte de baixo, a Chapecoense é a primeira equipe da zona do rebaixamento com 33, Tombense 28, Londrina 25, ABC 20 pontos e a Ponte Preta ocupa a 16ª colocação com 34 pontos. Este é o Campeonato Brasileiro da Série B na sua reta final. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar na sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Ponte Pretano, chegou o novo TC10. Acesse novotc10.com.br e escolha seu plano preferido para torcer pela Macaca. Totalmente digital e virtual, conectado à base de dados do clube e aos fortes parceiros comerciais. Novo TC10, um verdadeiro clube de vantagens. Aproveite e poderá assistir a todas as partidas da Macaca no Majestoso, desfrutar dos brindes, dos kits, das experiências exclusivas e compartilhar sua paixão com a nação ponte pretana. Participe! novotc10.com.br. É matador dentro da área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, o pessoal tá bravo comigo aqui. Deixa eu mandar um abraço pro Wagner Carneiro. Bom dia, CH. Jogo difícil, complicado. Aí acho que não tem massa cefálica na cabeça, mas sim outra coisa. Está vendo que o juiz tá louco para dar cartão amarelo pro Guarani? Aí jogador, o Colombini tá bravo aqui com a atitude do Bueno. Cara, árbitro FIFA, você vai lá querer muito infantil a atitude do Bueno, muito. Você assistiu o jogo da Ponte e do Guarani, o que viu os dois times com vulnerabilidade no meio campo. Não entendo de futebol, mas como não entendo de medicina, não será que esses treineiros não sabem que os times dele têm que ser ajustados a partir do meio campo? Acho que estou pensando muito errado, não tá não. E outra coisa, nos dois jogos contei pelo menos 15 jogadas de bola recuada até o goleiro. Detalhe, 90% havia opção de jogar para frente. Um abraço, Edivalmir. Você não tá falando besteira não, cara. É mais ou menos por aí. Desejo uma ótima semana ao amigo, obrigado. Me permita um comentário, fico chocado em ver como relativizam as derrotas dos clubes de Campinas. Se um perdeu é porque
foi para o líder, se o outro perdeu é porque jogou fora de casa. Bem, faço eu que continuo com a postura do amigo em relação aos clubes de cautela. Alguns já cravaram que o Guarani sobe e a Ponte já estava rebaixada. Wagner, deixa eu dizer o seguinte, perder pro Atlético Goianiense em casa não é nenhum bicho de 7 cabeças, porque o Atlético está muito melhor que a Ponte. Só que da maneira que perde, que machuca e deixa realmente um futebol vergonhoso apresentado pela Ponte. E no caso do Guarani, não tem nenhum problema perder para o líder do campeonato fora de casa, só que o Guarani está entre os 4. E o comportamento geral, os erros que foram cometidos, não pode acontecer, na minha modesta opinião, nessa altura do campeonato. Agora, o Guarani ganhando jogos em casa tem tudo para subir, não é terra arrasada não. E não fiquem bravo, né? O pessoal tá bravo que eu falei que é vergonha. Não pode perder, o Guarani não pode perder da maneira que perdeu, tá bom, gente? E cada um fala do jeito que respeita a opinião de todo mundo, tá? Mas o comportamento de alguns jogadores foi muito abaixo do que deveria. Agora, se tem gente que acha que tá tudo certo, beleza, tranquilo. Eu não quis comparar nada com nada, tá, gente? Eu não quis comparar a situação da Ponte com o Guarani. Eu generalizei e o pessoal ficou bravo. Tudo bem, tá tudo certo. E respeito a opinião de todos também, tá? Não precisa me xingar, né? Não vejo terra arrasada por Guarani. Claro que não. Temos condições normais de vencer o Mirassol. É verdade, entrar no G4 novamente. Já a Ponte, o Adriano Jimenez, ou Adriano Gomes, tá bom. O Brigatti joga com coragem de atacar. Claro que tenha cuidados defensivos contra o Ituano, ou vamos ficar naquela lenga-lenga de 0-0, como foi contra o ABC Sampaio em casa. E cadê o Eberlin para falar na rádio? Na hora boa ele vem falar. Abraços, Carlão. O VAR leva quase 5 minutos para ver se estava impedido ou não. Usa uma imagem que não era a melhor ângulo e dão o gol. Wilson, eu também fiquei com a impressão do primeiro gol do Atlético Goianiense estar impedido. Agora, ficaram lá um tempão, mais de 5 minutos. Não é? Sei. Sou Pedro do Jardim Garcia. Quantos pontos a Ponte precisa para fugir do rebaixamento? Ela tem que fazer pelo menos mais 2 vitórias. Um pouco mais, um pouco menos. José do Jardim Olina. E o Guarani consegue o acesso? Tem chance, como todo mundo que está lá em cima. Gostaria de saber a opinião do amigo quanto a possíveis pontos futuros que ainda a Ponte precisa fazer. Renato Graça. Primeiro tem que ganhar o jogo sexta-feira. Aliás, desculpe. Segunda-feira contra o Ituano. Esse é o primeiro ponto. A partir daí é ver a cada rodada o que precisa fazer, né? É obrigatório ganhar do Ituano. Agora, se vai conseguir uma outra conversa. Acho que o Brigatti precisa se livrar das ordens do Eberlin. Escalar Pablo Diego com Paulo Baia no banco não tem explicação. Outra coisa, como foi possível aceitar o juiz que operou a Ponte em Recife? Paulo Jacumã. Essa diretoria amadora e incompetente da Ponte não faz nada de bom nesses quase 2 anos. Não há a menor perspectiva de melhora. Balista. Guarani foi prejudicado com a expulsão, não foi motivo para expulsar. Isso desarticula o trabalho. João Bugrino. Foi determinante. Mas o Bueno foi muito infantil. Mas sem dúvida alguma, 11 contra 11, a conversa seria muito diferente. Anota aí, o anjo da guarda da Ponte se chama CRB. Sem eles iremos cair. Abraços, Marcelo Pimentel. Quem não vê que o pior jogador da Ponte é o Filipinho e o Arthur, pelo amor de Deus, será que nem na base não tem ninguém melhor que os dois? Toninho de Matão, Sumaré. E um abraço para você, Guilherme Sampaio. Mais calma, mais tranquilidade, tá bom? 11h46 agora. Vladimir Catarino chegando para informar sobre a Ponte Preta. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca que perdeu ontem 2-0 para o Atlético Goianiense, a partida foi no estádio Moisés Zucarelli. Resultado péssimo, né? Porque deixa a Ponte Preta ainda mais perto da zona do rebaixamento, apenas 1 ponto acima da Chapecoense, que é o primeiro time que abre a zona, e aumenta para 6 partidas consecutivas sem vitória da Ponte no campeonato, agora com 3 empates e 4 derrotas.
Ontem o time acabou perdendo, reclamou bastante da arbitragem, principalmente o Elvis, né? Saiu ao final da partida reclamando da arbitragem. Afinal, aí 3 jogadores foram advertidos com o 3º cartão amarelo, estão suspensos para o próximo jogo. Além disso, o primeiro gol marcado pelo Atlético Goianiense foi bastante contestado. Ao final da partida, o técnico João Brigatti concedeu entrevista coletiva e falou sobre o rendimento do time, apontou queda de rendimento com relação à partida contra a equipe do Sport. É complicado vir aqui depois de uma derrota dessa e pedir para que a gente tenha calma, principalmente nesse momento, ter paciência nesse momento, pedir para que o torcedor nos incentive até o final, mas se a gente deixar o desespero tomar conta, aí fica inevitável uma situação mais complicada. Então a gente pede, eu como comandante técnico da equipe, venho pedir para que a gente tenha essa calma, essa tranquilidade em relação aos dias que a gente vai ter em relação ao trabalho pela frente, para que a gente possa na segunda-feira, frente ao Ituano, ter uma outra apresentação totalmente diferente, principalmente em alguns momentos do jogo de hoje. A gente sabia da dificuldade que a gente ia ter. O que me preocupou um pouco em relação ao último jogo foi a recuperação dessa semana, principalmente o trabalho que nós fizemos, e muitos jogadores estavam abaixo daquilo que nós esperávamos. Principalmente o setor de meio de campo, o setor de criação nosso, que a gente não conseguia chegar no campo ofensivo. Se eu não me engano, o Atlético teve 1 ou 2 oportunidades no primeiro tempo, conseguiu concluir em gol, que dificultou ainda mais a gente está dentro do campo ofensivo para a gente criar situações. Então o que a gente pede nesse momento, em cima dos atletas que nós temos, em cima do elenco que nós temos, é uma tranquilidade para a gente poder trabalhar. Nós estamos desesperados, nós estamos numa situação muito preocupante. Então, só assim, com essa tranquilidade, com esse pensamento positivo e, logicamente, trabalhando muito e escolhendo as peças melhores para o próximo jogo, a gente consegue reverter essa situação. Próximo jogo da Ponte Preta nesta Série B, CH novamente em casa, na segunda-feira da semana que vem. Vai jogar contra o Ituano no estádio Moisés Zucarelli. Lá o técnico João Brigatti não poderá contar com o Elvis, nem também com o Felipinho, jogadores que estão suspensos com 3 cartões amarelos, a mesma situação do atacante Gé, portanto vai ter que quebrar ainda mais a cabeça o Brigatti para montar o time nesta partida em que a Ponte Preta precisará da vitória de forma crucial. Informações da Macaca aqui no Nossa Área. Olha, a situação é extremamente complicada. Já o Gleger vai comentar, mas eu quero dizer, assim, com bastante cuidado o que eu vou dizer. Se você analisar o performance do time, o que vimos no Recife foi uma nuvem passageira. O normal da Ponte, infelizmente, foi o que apresentou o time ontem. Eu lamento muito para falar isso. Eu até tive muito cuidado para falar sobre o jogo contra o Atlético Goianiense, não é? Então, e afirmei, não queria ter razão, gente. Eu queria estar errado, chegar aqui e bater palma. Tem coisas na vida que a gente quer ser feliz, não quer ter razão de nada, não. Mas, infelizmente, o que aconteceu no Recife foi uma nuvem passageira e a realidade da Ponte é muito dura. O que vai ser feito daqui para frente vai precisar de muita sabedoria. E uma coisa eu concordo com o Brigatti. A situação é difícil, mas ela vai ficar pior ainda, faltando 6 jogos, se a torcida virar as costas para o time. Eu estou repetindo isso faz mais de 30 dias. Se eu fosse torcedor da Ponte, mesmo com todas as coisas que a torcida não concorda, eu ficaria do lado do time, até o último jogo. Então, espero que as pessoas... Eu não estou dando conselho para ninguém. O que eu faria? Gleger Zorzin, chegando para falar da Ponte Preta. Fala, Gleger. Olha, CH, final de semana ruim para os times de Campinas, começando pela Ponte Preta, que acabou sendo derrotada, jogando no Majestoso. Pro forte time do Atlético Goianiense, que entrou literalmente no G4, e eu não tenho dúvida nenhuma que pelo trabalho feito pelo Jair Ventura é um dos candidatos ao acesso, esse time aí do Atlético Goianiense. Aliás, nós estamos falando isso já há algum tempo, né, CH? Você, inclusive, sendo muito incisivo em todo o investimento, tudo que foi feito no Atlético Goianiense. Mas a Ponte
jogando em casa, precisava pelo menos competir, pelo menos mostrar um futebol convincente. Não foi isso que aconteceu. Aquela partida, aquele primeiro tempo, digamos assim, contra o Sport Recife, me deixou um pouco mais confiante, né, na retomada desse time, na retomada dos bons resultados, mas não foi isso que nós vimos. Mais uma vez o time apático, sem intensidade, sem organização, e o time da Ponte acabou sendo derrotado mais uma vez, jogando no Majestoso, jogando diante da sua torcida, uma grande chance, né, de deixar aí cada vez mais para trás a zona de rebaixamento. O que não aconteceu, porque a Chapecoense venceu o Criciúma e encostou de vez na Ponte, ela que abre aí o Z4, encostou de vez na Ponte, está a apenas 1 ponto da zona de rebaixamento a Macaca. Então, luz vermelha ligada, luz de alerta ligada, e a próxima partida, mais uma partida difícil diante do Ituano. O que eu posso dizer, CH, é que o João Brigatti terá muito trabalho para resgatar a confiança desses atletas e para recuperar o bom futebol. Por que não? Né? Essa é a minha dúvida. Por que não consegue manter a intensidade de jogo que teve, por exemplo, lá contra o Sport? Essa é uma grande dúvida e acredito que o João Brigatti vai ter muito trabalho para recuperar esse time, primeiro emocionalmente e depois na parte técnica e tática, CH. Obrigado, Gleger, pelas suas considerações. 11h53 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Vladimir Catarino. CH e ouvintes do nossa área, o assunto agora é Guarani. Bugre que acabou perdendo, né? Foi até Salvador, no estádio Barradão, contra o Vitória e perdeu pelo placar de 2-0. Guarani que sentiu muito a expulsão do Matheus Bueno. Ele recebeu o cartão amarelo por um puxão de camisa, depois, em outra falta cometida por ele, reclamou da marcação da falta, recebeu o segundo cartão amarelo e acabou sendo expulso. Resultado que deixou o Guarani fora da zona de classificação, fora do G4 após o término da rodada. O Guarani termina a rodada na 5ª colocação, mas bem pertinho ainda do G4. Ao final do jogo, CH, o técnico Humberto Louser comentou, né? Falou sobre esta partida e lamentou os erros cometidos pelo Guarani, que acabaram custando esta derrota 2-0 para a equipe do Vitória. É claro que hoje o futebol é tão disputado e um jogo desse tamanho também, que o detalhe iria fazer a diferença, né? Favorável a alguma equipe. Você perder um atleta logo no início do jogo, isso é um fator que dificultou ainda mais para nós, mas mesmo assim, mesmo saindo atrás com um jogador a menos, nós tivemos possibilidades de empatar o jogo ainda no primeiro tempo, terminamos com 3 situações claras ali para a gente poder pelo menos levar o jogo para um intervalo com igualdade no placar. Felizmente no segundo tempo, logo no início, nós procuramos ajustar aqui no intervalo, logo no início tomamos um gol de bola parada, prejudicou muito, mas a equipe se manteve organizada, foi buscar o resultado para diminuir o placar. Tivemos possibilidade, o goleiro fez boas intervenções, a defesa do adversário tirando a bola em cima da linha. Então parabenizar a entrega, o comprometimento desses atletas que lutaram do início ao fim, mesmo com essa desigualdade numérica dentro do jogo. Infelizmente o resultado que desejávamos não foi aquilo que nós trabalhamos para conquistar. Agora é levantar a cabeça, perdemos uma batalha, a guerra continua e continuar trabalhando, recuperar esses atletas. A partir de amanhã já voltar as nossas atenções para mais um duelo que teremos fora de casa contra o Mirassol, que é uma grande equipe que vem crescendo também na competição, para que a gente possa ir lá e dessa vez ter uma sorte melhor. Guarani volta a campo já na próxima sexta-feira, né, CH? Já se reapresenta nesta segunda-feira, já começando os trabalhos visando o próximo jogo, que mais uma vez vai ser fora de casa. Vai ser contra o Mirassol, lá na cidade de Mirassol, na sexta-feira. Para esta partida, o Matheus Bueno vai ter que cumprir suspensão automática pela expulsão. No mais, terá a força máxima o técnico Humberto Louser. Importante buscar a reabilitação. Guarani 2 partidas sem vitória. Próximo compromisso, sexta-feira, fora de casa contra o Mirassol. As informações do Bugre aqui no Nossa Área. Obrigado, Vladimir. E agora Gleger Zorzin para falar do Guarani. Olha, CH, o jogo já era difícil para o Guarani. Jogar no Barradão, a gente sabe que é um caldeirão, eu conheço melhor do que ninguém aquele time, aquele estádio, a torcida do Vitória. E depois você perde um jogador no início da partida
perde um jogador, aí fica muito mais difícil. Então, não dá para botar a culpa aqui no Bueno, que foi expulso, apesar de achar que houve um pouco de rigorosidade do árbitro, essa é a minha opinião, mas foi expulso, e aí acabou prejudicando o time do Guarani, sim. Mas o Guarani ainda tentou equilibrar o jogo em alguns momentos, mas o Vitória sempre muito superior na parte tática e técnica, até pela quantidade numérica maior, e aí dificultou demais o jogo do Guarani, dificultou demais a recuperação do Guarani. O sistema defensivo não foi bem, eu esperava um pouco mais do sistema defensivo do Guarani. Quando você entra no G4 e você tem aí um pensamento, a busca pelo acesso, você precisa manter uma regularidade, mesmo com um jogador a menos, tá? A regularidade, a organização, ela não pode se desfazer, ela não pode se desfacelar. Você não pode, por exemplo, perder a confiança daquilo tudo que você já fez na competição, daquilo tudo que você está fazendo, quando você aparece um obstáculo, aparece um momento delicado, por exemplo, no jogo, que foi a expulsão do Matheus Bueno. Então você não pode deixar a desorganização tomar conta, e o Guarani deixou. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento: novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Renova Piscinas, empresa especializada em construção de piscinas em vinil e alvenaria. Acesse renovapiscinas.com.br. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos, pertinho de você. WhatsApp 995450320. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Atenção você que está construindo ou reformando sua casa ou administra imóveis que precisam de manutenção. Na Sudeletro tem tudo que você precisa na linha de materiais elétricos e hidráulicos. Diversas marcas e modelos para atender às suas demandas industriais ou residenciais. Confira na Avenida Mirassol 214, atrás do Cemitério da Saudade em Campinas. WhatsApp 995450320. Sudeletro, a sua loja de materiais elétricos e hidráulicos pertinho de você. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. Nesse mês a promoção é imperdível. Porcelanatos a partir de R$ 39,99. Pisos a partir de R$ 16,99. Argamassa a partir de R$ 9,99. Tintas a partir de R$ 71,99. Massa corrida a R$ 34,99. A Aeropisos, 3 lojas em Campinas. A Aerozap 19-98315-0091. Chegaram os frangos crocantes da Seara. Os novos frangos crocantes da Seara vão te surpreender tanto que a crocância vai invadir a sua vida. Prepare-se para morder os frangos mais crocantes da Seara. 100% frango e muito suculento. Irresistível. 100% coxa de frango. 100% peito de frango. Diferentes casquinhas e muito crocante. Encontre produto Seara no Iga Atacado. Lojas em Campinas, nos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, divisa com a Americana, e na Mega Loja em Sorocaba. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento: Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Novos frangos crocantes da Seara. 100% frango, suculento, irresistível e muito crocante. Encontre Seara no Iga Atacado. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Paraflu, a marca número 1 entre os mecânicos do Brasil. Nova Light, luminárias LED brasileiras nos padrões do esporte. Prontos para a partida? Vem ver o jogo. Viva a intensidade Nova Light. Você ouve Nossa